Capítulo 1182, Lin Ming faz seu movimento tradução. Do Koan revisão. Fresou o padrinho dentro do mundo sonho divino. Lin Ming estava sentado na cama de pedra, imóvel. Nos últimos 65 dias, ele estava estudando a lei sonho divino. No início, as linhas da lei só apareceriam dentro de um pequeno espaço ao redor do cubo mágico. Mas conforme Lin Ming continuou lentamente a melhorar seu entendimento a respeito da lei sonho divino, essas linhas coloridas se expandiram lentamente para um espaço de 3 pés ao redor de Lin Ming. Se alguém entrasse nessa sala, veria incontáveis feixes de luz místicos flutuando ao redor dele, como belos peixes translúcidos de 7 cores. No instante que Lin Ming abriu os olhos, uma luz brilhante brilhou entre as sobrancelhas. Esse tipo de luz era a luz da alma. Uma pessoa que não compreendia completamente as leis da alma não podia ver. Mas mesmo assim, a alma deles ainda seria queimada pelo clarão dessa luz da alma. Se a força de sua alma não fosse forte o suficiente, suas almas seriam diretamente vaporizadas ao nada. Receber. Lin Ming soltou um grito profundo e os 7 fios coloridos de luz à sua frente pareceram subitamente presos por alguma força poderosa. Eles foram arrastados na direção de Lin Ming por esse estranho poder antes de afundar lentamente entre as sobrancelhas, formando uma leve marca onírica. Esta marca constantemente mudou e se transformou antes de finalmente entrar no corpo de Lin Ming e desaparecer completamente. Essas 7 luzes coloridas foram absorvidas pelo mar espiritual de Lin Ming. Uma cena inacreditável ocorreu. Quando o final das linhas de luz apareceu sobre o mar espiritual de Lin Ming, formou uma marca em forma de diamante. Esta marca estava cercada por uma leve névoa de luz e penas da cor de arco-íris, belas e fascinantes. A segunda runa. Eu finalmente estabeleci a segunda runa do sonho divino. A lei sonho divino é verdadeiramente extraordinária. Quando eu passei pelas 9 mortes e fui batizado pelas leis do Dao Celestial, eu presenciei todas as leis que existem neste universo. Mas mesmo assim, estas runas penetraram meu corpo e formaram runas em meus ossos e minha carne. Nenhuma delas conseguiu marcar minha alma. Esta é a primeira vez que isso acontece. Lin Ming olhou para a brilhante runa reluzindo em sua alma e teve essa sensação. A lei sonho divino tinha uma diferença essencial entre as leis espirituais e as leis da alma. A base delas estava em níveis completamente diferentes. Ele nunca tinha ouvido falar de leis que pudessem deixar marcas em sua alma. 65 dias e ainda só consegui formar 2 marcas no formato de runas. Com o apoio do cubo mágico, sou capaz de ver o caminho do movimento da energia dessas leis, mas ainda tenho tanta dificuldade em cultivá-la. Se eu não tivesse o cubo mágico, querer entender qualquer coisa aqui seria simplesmente o papo de um idiota. Esta lei sonho divino está além de difícil de compreender. Além disso, outra questão importante é, não tenho ideia de como aplicar essas leis em combate. Depois de estudar as regras dessas leis, não era necessariamente ser capaz de transformar imediatamente esses entendimentos em força de combate. Era necessário um método para fazer isso. Esses chamados métodos eram os métodos de cultivo, as habilidades marciais e assim por diante. Embora Lin Ming tivesse o cubo mágico, ele ainda não sabia como exatamente o poder divino transcendente da lei sonho divino funcionava. Ele teria que pesquisar por conta própria. Lin Ming tinha uma suspeita de que a razão pela qual o Palácio Celestial do Sonho Divino tinha tão poucas pessoas era por causa da dificuldade de compreender a lei sonho divino que era demais. Se alguém quisesse estudar a lei sonho divino, eles primeiro tinham que aprender a respeito dela por um ancião supremo habilitado nela. Mesmo o descendente da Empire Sonho Divino deveria ser pessoalmente guiado pela Empire Sonho Divino. Para estudar a lei sonho divino, os requisitos para se estudá-la eram incrivelmente altos. Eu tenho 25 dias restando. Não é tempo suficiente para esculpir a terceira marca da alma. Eu devo sair e ganhar alguns pontos de mérito. Que pena, 3 meses é muito pouco tempo. Lin Ming pulou da cama de pedra. 25 dias era mais do que tempo suficiente para reunir pontos de mérito. Embora ele tivesse treinado todo esse tempo, ele podia sentir a enorme quantidade de energia da alma fluindo através dos céus o dia todo.
Todos os dias, a cada hora, havia um grande número de mortes. Essas pessoas morreriam sob as garras e presas de algumas bestas pesadelo ou foram mortas por outros participantes. A essa altura, muitos participantes já deveriam ter percebido que não possuíam chance de passarem pela primeira rodada de eliminações. Mesmo assim, eles provavelmente sairiam para se aventurar e ganhar experiência. Isso faria com que o grupo das bestas pesadelos ficasse cada vez mais poderoso. Não apenas isso, mas os pontos de mérito dos artistas marciais se tornariam cada vez mais altos. Enquanto eu puder matar algumas bestas de alto nível ou matar alguns participantes com uma alta quantidade de pontos de mérito, poderei passar facilmente pelo primeiro round de eliminações. Conforme Li Ming pensava, ele deixou a cidade imperial imemorial. Esta era a primeira vez em 2 meses que ele estava deixando a rede de segurança absoluta da cidade. Li Ming saiu, respirando o ar fresco da natureza. Realmente não havia diferença entre o mundo real e essa terra dos sonhos. Ele mais uma vez se admirou pelo quão maravilhosos os métodos da Empire Sonho Divino eram. Aquele pirralho apareceu. Fora da cidade imperial imemorial, a aparição de Li Ming atraiu instantaneamente a atenção de 2 artistas marciais. Estes 2 tinham um cultivo no nível intermediário do Reino Mar Divino com 8 mortes e sabiam perfeitamente que seriam eliminados no primeiro turno das preliminares. Com isso em mente, eles não se preocuparam em caçar bestas pesadelo. Em vez disso, aceitaram o suborno de Zhong Wenchu, guardando os portões da cidade e agindo como seus olhos e ouvidos. Assim que Li Ming apareceu, eles foram os primeiros a descobrir. Ah, isso é maravilhoso demais. Nós estamos de guarda aqui por 2 meses e finalmente nossos esforços deram frutos. O pirralho saiu. Nós 2 ganhamos 50.000 pedras solares violetas agora. Embora não tenhamos ganho nenhuma outra colheita participando deste encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses, ainda é bom que tenhamos ganhado 50.000 pedras solares violetas. Mas ainda devemos ter cuidado para não sermos descobertos por ele. Ele é muito mais feroz que nós. Não se preocupe com isso. Lembre-se, quando exploramos essas antigas ruínas no passado, nos deparamos com uma habilidade marcial extremamente valiosa chamada Sombra Indetectável. Esse nome não era em vão. Ela pode ser usada para rastreamento, vigilância e todos os tipos de outras operações secretas. Se não fosse por essa habilidade, nós nunca teríamos entrado nesse torneio para começo de história. Os 2 falaram rapidamente através de uma transmissão de som de verdadeira essência e nem olharam para Li Ming. Seu método de vigilância também foi usado baseado na sombra indetectável, então ambos assumiram que estavam muito bem escondidos. Mesmo assim, Li Ming foi o primeiro a descobri-los. A diferença de força era simplesmente grande demais e além disso, Li Ming também compreendia uma pequena parte da lei sonho divino. Li Ming traçou o queixo e um sorriso brincalhão se formou em seu rosto. Ele estava se perguntando onde obter pontos de mérito, mas agora parecia que algumas pessoas tinham vindo para dar-lhe uma mão. Ele não se incomodou com os 2 pequenos lacaios. Li Ming utilizou sua técnica de movimento e desapareceu como um fio de fumaça negra, voando direto para uma selva distante. Embora a velocidade de Li Ming fosse consideravelmente lenta, os 2 lacaios quase caíram tentando segui-lo. Como esse pirralho poderia ser tão rápido? Ele instantaneamente percebeu nossa sombra indetectável. Bobagem, ele deve ter descoberto outras pessoas querendo matá-lo, então ele apenas correu de forma aleatória assim que saiu da cidade. Além disso, ele é forte, então sua velocidade é certamente rápida. Olhe para lá. Ele acabou de entrar naquela selva. Existem muitas bestas pesadelo, então ele definitivamente vai ser pego lá em algum momento. Quando os 2 viram Li Ming entrar na selva, ficaram imediatamente radiantes. Eles correram para enviar notícias a respeito de Li Ming, deixando a segurança da cidade. Neste momento, dentro da selva, Li Ming estava enfrentando 3 bestas pesadelo. Essas bestas pesadelo tinham a forma de leopardos. Elas assumiram uma posição triangular em torno de Li Ming, enquanto rugiam para ele. Aos olhos de Li Ming, esses já não eram bestas pesadelo.
Em vez disso, eles foram transformadas em inúmeras linhas. Essas linhas cinzas não tinham brilho algum. Comparadas à lei sonho divino que Li Ming havia estudado antes, eles eram muito mais escuras. Mas assim que Li Ming olhou para essas linhas, ele percebeu algo. Então essas são bestas pesadelo. No mundo sonho divino, as bestas pesadelo são formadas a partir da energia dentro desta terra dos sonhos. Elas eram originalmente formas de energia vagando pelo mundo sonho divino que foram reunidas pelo poder das leis e se transformaram nesses monstros agressivos. Se eu chamasse essas energias de outra coisa, elas seriam a energia da origem do céu e da terra. Li Ming percebeu. As bestas pesadelo do mundo sonho divino eram comparáveis às formas de energia de origem do céu e da terra no mundo real. No entanto, a energia de origem do céu e da terra neste local não possuía uma natureza agressiva e essas bestas pesadelo eram realmente capazes de matar pessoas. No mundo real, podia-se absorver a energia de origem do céu e da terra para cultivar. Dentro do mundo sonho divino, se alguém matasse essas bestas pesadelo e absorvesse sua energia, poderia se cultivar do mesmo jeito. Mas a premissa de tudo isso era que se entendesse o poder divino transcendente, a lei sonho divino. O entendimento de Li Ming era extremamente alto agora. Com a ajuda do cubo mágico, ele conseguiu decifrar vagamente alguns sinais do poder divino transcendente da Empire sonho divino. Em outras palavras, dentro do mundo do sonho divino, podia-se matar as bestas pesadelo e absorver sua energia usando esse poder divino transcendente para se fortalecer. Se essa especulação fosse verdadeira, a Empire sonho divino tinha feito o mesmo que criar um método de cultivo completamente novo, diferente de tudo o mais. Todo o poder divino transcendente era verdadeiramente maravilhoso e variado. A força do Deus Erejé, a intenção marcial primordial, a lei sonho divino, cada um deles era incomparavelmente misterioso. Assim que Li Ming percebeu isso, ele desejava cada vez mais o conteúdo da lei sonho divino. Se ele pudesse entender os fantásticos mistérios dentro dela, era possível que ele aumentasse sua própria força enquanto competia no mundo sonho divino. Os outros participantes só poderiam ganhar experiência de combate, enquanto ele poderia melhorar vários aspectos de si mesmo. Neste momento, Li Ming de repente ouviu os 3 leopardos negros na frente dele rugirem novamente antes de se aproximarem. Li Ming não piscou. Ele simplesmente disse: "Vocês, gatos, podem se tornar minhas cobaias." Ele sacudiu os dedos e 3 raios de luz brilharam. Essas flechas da verdadeira essência tinham seu espírito de batalha de nível ouro injetado dentro delas, instantaneamente perfurando as cabeças das 3 bestas pesadelo. Elas se agitaram e gritaram antes de caírem todas no chão. As 3 bestas pesadelo desapareceram, se transformando em pedaços de energia que se desvaneceram nos céus. Sob o olhar de Li Ming, a energia era formada por inúmeras linhas cinzas. Essas linhas cinzentas eram muito mais básicas que as 7 luzes coloridas que o cubo mágico havia decomposto. "Vocês são minhas." Li Ming estendeu a mão. Sob o poder de atração da lei sonho divino, as linhas de energia obedientemente penetraram no corpo de Li Ming. Elas entraram em sua alma e vitalizaram suas 2 marcas da alma. As marcas da alma ficaram cada vez mais deslumbrantes. Se Li Ming absorvesse estas energias de acordo com o que ele sabia da lei sonho divino, então, embora ele não pudesse utilizar muito delas, ele já poderia confirmar que poderia usá-las para aumentar seu próprio cultivo. Era semelhante a absorver a energia de origem do céu e da terra no mundo real, mas a velocidade era muito mais rápida. Isso era apenas ao matar bestas pesadelo de baixo nível. Como seria se ele caçasse as bestas pesadelo de primeira classe? A velocidade de cultivo seria ainda mais rápida. Enquanto Li Ming pensava nisso, a várias centenas de milhas de distância, em um desfiladeiro profundo, a espada de Zong Wenshu acabara de descer, cortando a cabeça de uma besta pesadelo. Sangue jorrou em todas as direções. Ao caçar essas bestas pesadelo de alto nível, Zong Wenshu era objetivo. Neste momento, um dos servos de Zong Wenshu chegou. "Jovem mestre, os batedores enviaram uma mensagem. Aquele pequeno bastardo que comprou a pílula do mundo ilimitado finalmente apareceu."